Olá, pessoal, tudo bem? A quem fala é o professor André. Eu espero que vocês estejam bem, estejam felizes e estudando bastante. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou aluno da Univesp, eu faço ciência da computação e eu faço parte do grupo Univesp Helpers, que são alunos da Univesp que produzem conteúdos para outros alunos da Univesp e para qualquer pessoa que esteja aí com alguma dúvida em algum conteúdo escolar. Hoje, pessoal, nós vamos, na verdade, dividir esse vídeo em duas partes, né? Nós vamos falar rapidamente sobre matrizes e fazer algumas operações básicas com matrizes, certo? E depois nós vamos falar um pouco sobre determinantes, que é uma coisa muito importante para a matriz. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha aí nas matrizes? Vamos ver o que a gente pode aprender com elas, né? Elas são muito importantes em muitas áreas, especialmente na área de computação, ela tem uma importância fundamental para nós, tá? Vamos lá, pessoal? Então vamos lá. Matrizes, pessoal. Bem, toda matriz que a gente conhece, que se preze, pessoal, ela possui linhas e colunas, tá? Então você chama uma matriz com o nome de uma letra, né? Essa matriz chama A, e aí você dispõe os elementos em linhas e colunas. Aqui o M representa o número de linhas e o N o número de colunas. E aí os números são todos representados por índices. O I é o número de linhas e o J é o número de colunas. Então, o que seria um elemento A11? É o elemento da primeira linha e da primeira coluna. O que seria o A12? Seria o elemento da primeira linha e da segunda coluna. E assim por diante. Então, é assim que é organizado uma matriz. O símbolo para você fazer uma matriz, pessoal, pode ser os colchetes ou pode ser também os parênteses. Poderia ser bem aqui dois parênteses também. São os símbolos que a gente mais utiliza para trabalhar com matrizes. Certo? Pessoal, isso daqui, por exemplo, é uma matriz, né? Então, o que a gente sabe aqui? Ela é uma matriz que, na verdade, ela tem duas linhas e três colunas, então ela é uma matriz 2 por 3. Ela é uma matriz que, na verdade, não tem o número, ela não é uma matriz quadrada, vamos ver depois o que é uma matriz quadrada. Ela não tem o número de linhas, o número de colunas igual. Mas o que a gente identifica aqui? Aqui você tem o quê? A primeira linha e a segunda linha. Então, aqui é a primeira linha e a segunda linha. E aqui seria a primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Então, quem seria esse número aqui? Esse número seria o A11. Esse seria o A12 e o A13. Porque aqui quer dizer primeira linha e primeira coluna. Primeira linha e segunda coluna. Primeira linha e terceira coluna. Esse seria o quê? Seria o A21. Segunda linha, primeira coluna. Aqui é o A22. Segunda linha e segunda coluna. E aqui é o A23. Segunda linha e terceira coluna. Isso é muito importante que vocês consigam entender os elementos de uma matriz, certo, pessoal? Bem, nós temos o primeiro exercício para a gente aqui. Ele quer que a gente escreva uma matriz M. Então, a matriz M é a pergunta do problema, né? Dizer assim. Ele quer que você use uma matriz M. Então, você não sabe como é essa matriz M. O que você sabe sobre ela é que ela é uma matriz que tem duas linhas e três colunas. Então, ela terá basicamente. Como que ela será, né, pessoal? Ela terá esse formato aqui, ó. Certo? Posso colocar parênteses também ou colchetes. Então, ela vai ter um A11, um A12 e um A13. Porque ela tem três colunas, né? E duas linhas.
Então, você vai ter aqui o A21, que é segunda linha, primeira coluna, A22, segunda linha, segunda coluna, e o A23, segunda linha e terceira coluna, certo? Então, aqui é linha 1, linha 2, certo? Coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Precisa colocar isso, professor? Não precisa colocar necessariamente isso não, mas como a gente está aprendendo, sempre bom, né? A gente dar uma caprichada aí. Agora, quem são esses números, né? Ele fala, pessoal, que você tem que somar os índices, tem que somar o número de linhas mais o número de colunas. Eu vou mudar até a cor aqui da letra para a gente ficar. Tá para preto, vai. Segunda parte do exercício aí. Então, se aqui é A1, é A1 mais 1, quer dizer, seria 1 mais 1. Então, aqui seria 1 mais 1, porque é primeira linha e primeira coluna, tá vendo? Ó? 1 mais 2 e 1 mais 3. Aqui seria 2 mais 1, 2 mais 2 e 2 mais 3. Por que, professor, que é desse jeito que você está fazendo? Por quê, pessoal? Porque, na verdade, você tem que somar o índice da linha e da coluna. Então, aqui no caso, quando você tem o A11, o que seria? Seria 1 mais 1. Né? Se fosse o A12, seria o quê? O I, com o número de linhas, né? Aqui no caso seria primeiro o índice da linha, o índice não é o número, né? Desculpa, não é o número. O número está aqui, eu sei que é uma matriz 2 por 3, então tem duas linhas e três colunas. Mas o índice, o que o índice indica? Ele indica em que linha que o termo está e em que coluna. Isso aqui está na primeira linha, primeira coluna, então é 1 mais 1. Aqui é a primeira linha, segunda coluna, então é 1 mais J, o índice da linha mais o índice da coluna. Né? Então, 1 mais 2 é 3. Então, seria 1 mais 2, que é o que está escrito aqui embaixo, e assim por diante. Então, como seria essa matriz M, pessoal? É simplesmente você somar agora os termos ali, né? Tem que somar ali os termos da matriz. Um segundinho, pessoal. Pronto, tá aqui pro preto. Então, 1 mais 1 é 2. 1 mais 2 é 3. 1 mais 3 é 4. 2 mais 1 é 3. 2 mais 2 é 4. E 2 mais 3 é 5. É isso mesmo? 2, isso mesmo. 2, 3, 4. 3, 4, 5. Perfeito. Tudo bem, pessoal? Pessoal, um conselho que eu vou dar para vocês é o seguinte: quando vocês trabalharem com matrizes, vocês, por favor, deixem bastante espaço na folha, no papel que vocês estão fazendo. Fazer matrizes apertadas é um pedido para você errar, tá bom? Então, deixa sempre um grande espaço. Agora, pessoal, nós temos os tipos de matrizes, né? Pessoal, eu posso dizer para vocês que todas essas matrizes são quadradas. Elas são quadradas. Por que elas são quadradas? As duas. Elas são quadradas as duas. Agora, por que elas são quadradas? Porque ela tem essa matriz aqui ela é 3 por 3. O número de linhas é igual ao número de colunas. Igual essa daqui, ela tem 3 linhas e 3 colunas, forma um quadradinho. Agora, o que eu posso dizer para vocês aqui? Essa matriz ela tem um nome especial. Ela é chamada de nula, porque ela tem só apenas elementos zero, tá? Apenas elemento zero. E aqui a gente consegue ver um elemento, pessoal, muito importante, que são as diagonais de uma matriz. A diagonal é um elemento muito importante. Eu vou colocar em duas cores para vocês verem, tá? Para a gente diferenciar bem. Existe uma diagonal, que ela é a diagonal principal, que eu estou fazendo ela em azul para vocês verem aqui, ó. Essa diagonal é a diagonal principal, pessoal. Né? Então, a em azul é a principal, que é formada por três elementos, né? Ela é formada pelo A11, na verdade é o A11, o A22 e o A33. Não é isso?
Ó, primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Essa é a diagonal principal. E a outra diagonal, pessoal, a outra diagonal é o que nós chamamos de secundária, tá? Aí você tem aqui a chamada diagonal secundária. Então vamos lá? Então vamos aqui, ó. Então aqui você tem essa diagonal e essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal, ela é chamada de secundária. Professor, é importante isso? É, pessoal. Sabe por que isso aqui é importante? Isso aqui vai ser muito importante na hora que vocês forem calcular os determinantes, tá? Quem que é a diagonal secundária, né? Seria, então, aquele elemento aqui, ó, que está na terceira linha, primeira coluna, então seria o A31. Aí você vai ter o A22 de novo, né? A31, A22, e o A13, o A13, certo? Aqui você tem primeira linha, terceira linha, primeira coluna, A31, segunda linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, que é o A13. E lá na principal é A11, A22, A33. Guardem essas diagonais, pessoal, porque elas são muito importantes para o entendimento. Pessoal, esse tipo de matriz aqui tem um nome especial. E ela tem até umas propriedades bem interessantes. De preto. Fazer outra cor aqui. Fazer vermelhão. Vamos usar o vermelhão de novo. Pessoal, isso daqui é o que nós chamamos de matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal, pessoal? Apenas a diagonal principal, você tem números diferentes de zero. Olha aqui, ó. Isso é a diagonal principal. Só na diagonal principal é que você tem números diferentes de zero. Por isso que isso é chamado de matriz diagonal. Matriz diagonal. Certo? E a hora que você, ó, o que você vê aqui, ó? Você vê um bando de zero aqui, ó. Tem um zero aqui, ó. Então a matriz diagonal é aquela que só tem números diferentes de zero. Pode ser negativo, fracionário, pode ser raiz, enfim, na diagonal principal, porque nas outras estruturas da matriz você só tem zero, tá bom? E aqui, pessoal, você tem a chamada essas duas matrizes, elas são matrizes que nós chamamos de matrizes identidade. Então, essa aqui é uma matriz 2x2, essa aqui é uma matriz 3x3. Então, a matriz identidade é também uma matriz quadrada. Ah, pessoal, e uma coisa interessante também. A matriz diagonal, ela também, nesse caso aqui, essa matriz é uma matriz quadrada. Olha só. Matriz quadrada. O número de linhas é igual ao número de colunas, tá? O número de linhas é igual ao número de colunas. A matriz identidade é uma matriz quadrada. Só que, interessante, né? Na diagonal principal, não na secundária, na principal, o que você tem? Você tem todos os números ali, eles são iguais a 1. Olha só, aqui é uma diagonal principal. Ó. Isso aqui é uma diagonal principal. E os demais números, eles são o quê? Eles são zero. Ó, os demais números são zeros. Ó. Então, a matriz de identidade é uma matriz quadrada, cuja diagonal principal só tem números iguais a 1. Exatamente. Exatamente, pessoal. E a matriz diagonal é uma matriz quadrada também, só que a matriz principal ela possui números diferentes de zero, certo? Números diferentes de zero. Mas aí a gente pode fazer uma observação aqui muito importante. Na matriz diagonal, além dos números serem diferentes de zero, eles não são iguais a 1, né? Eles não são todos, né? Eles não são todos iguais a 1.
Então, isso é uma coisa muito importante, certo? Então, esse é um detalhe importante aqui que vocês têm que saber. Não são todos, né, eles não são todos iguais a 1. Porque se eles fossem todos iguais a 1, como é na matriz identidade, você teria uma matriz identidade, não uma matriz diagonal. Então, essa aqui é a matriz que eu vou chamar de I aqui, né? É a identidade, certo? É a típica matriz da computação. Diagonal principal só tem número 1, e os outros números são 0. Tá? Certo, pessoal? Perfeito? Então, vamos continuar. Pessoal, o que é isso daqui? Isso daqui é o que nós chamamos de matriz oposta. A matriz oposta é muito simples. É como se todos os números dessa matriz fossem multiplicados por menos 1. Todos eles foram multiplicados por menos 1. E aí o que acontece? Você vai ter ó, menos 2, 1, menos 4, menos 1. É como se fosse o oposto em termos de sinais. Isso é uma matriz oposta. E aí, pessoal, nós temos um outro conceito que é a chamada matriz transposta. Vê que aqui a gente chama de C e aqui a gente chama de C, como se fosse um C elevado a T, né? Esse T aqui é o T de transposta. Pessoal, a matriz transposta é muito simples. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou até fazer com duas cores e vermelho aqui, ó. Está vendo isso daqui? Isso daqui é a linha. Isso aqui é uma linha. Na matriz transposta, a linha ela se transforma numa coluna. Olha só. Você simplesmente você não vai mudar os elementos da ordem, ó. É menos 3 que está embaixo do 6, que está embaixo do 2. Você não mudou a ordem dos números, né? Menos 3, 6 e 2. E aqui a mesma coisa, ó. Então, na matriz transposta, o que era linha se converte em coluna. Então, vou colocar menos 1, 0 e 7, professor. Exatamente, ó. Essa aqui, na verdade, vai se virar coluna. Então, essa é a matriz transposta. Olha que interessante, ó. Essa matriz tinha, por exemplo, no caso aqui, ó, ela tinha 2 linhas e 3 colunas. Essa matriz vai ter 3 linhas e 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas. E a outra tinha 2 linhas e 3 colunas. Isso é uma matriz transposta, né? É quando a linha de uma vira coluna da outra ou vice-versa, né? Aqui no caso é a matriz C, podia ser A, B, X, pode dar o nome que você quiser. Pessoal, as matrizes, elas são, na verdade, um grupo de números. Então, você pode fazer operações com matrizes. Isso é uma coisa muito interessante. E é muito fácil fazer operação com matrizes. Não é uma coisa difícil. Então, ele fala que o problema é que a matriz C, né? Ele fala assim, ó, a matriz C, ela é igual, né? Então, você vai chamar de C. Então, a matriz C será igual à matriz A mais a matriz B. Ou seja, pessoal, eu vou fazer com colchete aqui, podia ser parênteses, podia. Você vai somar essas matrizes aqui. Então, quanto será C, pessoal? Ó, quando você faz uma soma de matriz, você vai somar os fatores que ocupam o mesmo local. Então, por exemplo, isso aqui é o A11, esse aqui é o A11. Então, é 1 mais 1. Esse aqui é o A12 e esse aqui é o A12. Você vai somar esse aqui. Né? Então, você vai fazer exatamente isso aqui. Você vai somar. Agora aqui, ó. Você vai somar o A21 com o A21 da outra matriz. 3 mais 3.
E aí você vai somar o A22, né? Segunda linha, segunda coluna, com o A22 dessa daqui. 4 mais 4. Aí você vai somar o A31 dessa daqui, que é 5, com o A31 dessa daqui. 5 mais 5. Aí você vai somar o A32 dessa com o A32 da outra, que é 6 mais 6. E assim, agora você simplesmente soma, né? Soma as matrizes aí. Então, quem que você soma? Você soma o A. Na verdade, o que você está fazendo, né, pessoal? Você vai somar o A11 de uma, mais o A11 de outra. Aí você vai somar o A21 de uma com o A21 da outra. E assim por diante, com todos os elementos da matriz. E agora fica fácil, né? Aqui é 2, 4, 6, 8, 10, 12. Essa é a matriz C, essa é a matriz soma, né? É bem fácil, é bem tranquilo, nada muito complicado, mas tem que fazer com uma certa atenção, certo? Isso é a soma, tranquilinho. Pessoal, a subtração também é outra coisa tranquila. É a mesma história, vai chamar o C de A menos B. E aí é fácil, né? Você vai pegar essa matriz aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, pessoal, que elas têm o mesmo número de linhas, mesmo número de colunas, né? Observem isso muito bem. O que isso quer dizer, pessoal? Você só pode subtrair uma matriz se elas tiverem a mesma ordem, né? Aqui no caso é uma matriz com duas linhas e das 3 linhas e 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas. Então, você só pode pegar, vamos dizer assim, só pode pegar, somar e subtrair matrizes que são iguais, que têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E agora, pessoal, é muito simples, né? É só montar as contas. Então, é 1 menos 2, correto? 1 menos 2. 2 menos 1. Professor, é bom não fazer direto? É, pessoal. 3 menos 8, correto? 3 menos 8. 4 menos 4. Que são números que têm o mesmo índice, né? 5 menos 5, ó. Esse. 6 menos 10. O grande problema de matriz é você errar sinal, errar o número, né? Aquela coisa, você vai pegar o A11 e subtrair do A11 da outra. Aí você vai pegar o A12, o A21 de uma e subtrair do A21 da outra. E assim por diante, né? Quer dizer, o A12, né? Aqui no caso. Porque é a primeira linha e segunda coluna. Né? Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha e segunda coluna. E aí você vai fazer isso com todos os elementos, tá? Então, 1 menos 2 é menos 1. Se você não viu o meu vídeo de regra de sinais, veja. 2 menos 1 é 1. 3 menos 8, subtrai e manter o sinal do maior, que é 8. 4 menos 4 é 0. 5 menos 5 é 0. 6 menos 10, subtrai e mantém o sinal do maior. O sinal do maior é 10, menos 4. Né? Menos 4. Essa seria a matriz que nós vamos trabalhar aí. Vamos ver se está tudo certinho. Menos 1, 1. Menos 5, 0. 0 e menos 4. Perfeito, pessoal. Tudo bem. Até aqui, pessoal, tá muito fácil. E é bem fácil mesmo. A única operação um pouco mais complexa é a multiplicação entre matrizes, tá? Elas vocês têm que tomar um pouco mais de cuidado. Aqui, ó, você está multiplicando um número por uma matriz. Então, nós vamos fazer o quê? 2 vezes, pode usar o X aqui ou o pontinho, né? 2, 3, 4, 6. Aí você vai multiplicar isso aqui, ó, em um chuveiro. 2 vezes 2, aqui você vai colocar 2 vezes 2 aqui. 2 vezes 3. Ou seja, você multiplica todo mundo pelo número, né?
2 vezes 4 e 2 vezes 6. Está multiplicando um número, qualquer número real, né? Um número qualquer, real, por uma matriz. Aí você vai multiplicar todos os elementos da matriz por aquele número. Então, isso daqui vai dar 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 6, 12. Certo? Pessoal, independente de você colocar os números cabeludos, fracionário, número negativo, não importa. O jeitão de fazer é sempre o mesmo, tá? Não tem muito segredo, não. Agora, a multiplicação entre matrizes, pessoal, elas, na verdade, têm um jeitinho de fazer que tem que prestar muita atenção, tá? Aqui nós temos um pouco a descrição, né? Vocês observam que essa matriz aqui está multiplicando uma matriz com M linhas e N colunas por uma matriz que tem N linhas por P colunas. Observe uma coisa: M linhas, N colunas. N linhas, P colunas. Vocês observaram que essa matriz, o número de colunas dessa matriz é igual ao número de linhas dessa? Essa é uma condição fundamental para você multiplicar matrizes, pessoal. A multiplicação entre matrizes, ela precisa que as matrizes tenham a mesma, uma matriz tem um número de linhas igual ao número de colunas da outra. Então, essa matriz A, o número de colunas dela é igual ao número de linhas da coluna. Desculpa, a matriz A, o número de colunas dela é igual ao número de linhas da matriz B. Então, o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Tá? Essa é uma condição fundamental. Olha aqui, ó. A multiplicação de matriz somente entre matrizes, né, somente é possível se o número de colunas em uma matriz for igual ao número de linhas da outra matriz. Que é o que está acontecendo ali. A matriz resultante C tem o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz. Então, é isso que a gente vai ver quando a gente multiplicar essas matrizes, uma em relação à outra. Pessoal, é difícil? Não é. Mas vocês têm que fazer isso aqui com muito cuidado. Então, você tem uma matriz A, né? Você tem uma matriz A aí, que é uma matriz 2 por 2. Então, essa é uma matriz 2 por 2. 2, 3, 4, 6. E essa é uma matriz 2 por 3. Primeira condição, o número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa. Perfeito. Então, dá para multiplicar? Dá para multiplicar. Então, como que vai ser isso daqui, pessoal? Tem até um diagraminha para ajudar um pouco a gente aí. Então, o que você faz? Você multiplica os elementos da linha dessa matriz pelos membros da coluna 1 dessa daqui. Então, a linha 1 pela coluna 1. A linha 1 pela coluna 2, a linha 2 pela coluna 3. Aí a linha 2 pela coluna 1, pela coluna 2 e pela coluna 3. Como que isso vai ficar, professor? Simples, pessoal, bem simples. Ó. Eu vou até circulando os termos aqui para vocês irem entendendo. Vou até mudar a cor da caneta, pessoal, para não ficar tendo que mudar toda hora. Tá? Então vamos lá. Ó, aqui é o A11. Esse termo ele vai multiplicar esse termo aqui, certo? Então, aqui seria 2 vezes 1. Aí você coloca mais. Mais quanto, pessoal? Mais quem? 3 vezes 2. Professor, é. Isso. E agora, pessoal, nós vamos fazer com esse aqui, ó. Vai fazer com esse aqui, ó. 2 vezes 3, não é isso? 2 vezes 3. 2 vezes 3. Mais 2 vezes 1. 2 vezes 3. Desculpa, 2 vezes 3, né? 2 vezes 3.
Agora passa para o outro termo, 3 vezes 1. Então seria 2 vezes 3 mais 3 vezes 1. Tá vendo aqui, ó? Perfeito. E agora, professor? 2 vezes 0. Então, primeiro pelo primeiro. 2 vezes 0, ó. Mais quanto, professor? 2 vezes 0 e agora 3 vezes 1. Certo? Deixa eu fechar isso aqui. E vou fazer o de baixo. Pessoal, tem que fazer com muita calma mesmo, porque senão, até desculpa aqui ter até erradão aqui, ó, tá tendo tortão, né? Mas tem que fazer com calma. Eu vou agora apagar, tá ali. Eu vou colocar aqui outras cores para a gente ir acompanhando, tá? Vou colocar aqui um verde, vai um verdão aqui. Isso. Pessoal, então você faz assim, ó. Agora passou para onde? Aqui acabou, certo? Aqui acabou. Então, primeira linha, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Nós vamos agora para a segunda linha, tá? Então vamos lá. 4. 4 vezes 1. 4 vezes 1. Mais 6 vezes 2. Mais 6 vezes 2. Perfeito. Segunda linha, segunda coluna. 4 vezes 3. É o primeiro vezes o primeiro, né? 4 vezes 3. Mais 6 vezes... Então, 4 vezes 3. Primeiro, primeiro. 6 vezes 1. Segundo, segundo. Agora, segunda linha, terceira coluna. 4 vezes 0. Mais 6 vezes 1. 6 vezes 1. Certo, pessoal? Perfeito? Agora eu vou passar tudo para vermelho, que a gente vai começar agora só resolver aqui. Então vamos lá. 2 vezes 1 é 2. Aqui 2 vezes 1, 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 2 é 6. Então aqui dá 8. 2 vezes 3 é 6. Mais 3 vezes 1 é 3. 9. 2 vezes 0 é 0. 3 vezes 1 é 3. 0 mais 3 é 3. Aí eu fazer a continha, né, pessoal? 4 vezes 1 é 4. 6 vezes 2 é 12. 4 mais 12, 16. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 1, 6. 12 mais 6, 18. 4 vezes 0 é 0. 6 vezes 1 é 6. 0 mais 6 é 6. Então, quando você multiplica a matriz, qual matriz que você tem? Você tem uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. 2 linhas e 3 colunas. Certo? Perfeito? Tranquilo? E ela é 8, 9, 3, 16, 18 e 6. Aqui seria o A11, A12, A13, A21, A22, A23. Não dá para falar em diagonal porque ela não é uma matriz quadrada. Essa aí não é uma matriz quadrada, né? Certo, pessoal? Gostaram desse aí? Então, tá bom. Pessoal, a gente vai parar esse vídeo por aqui, porque ele já está ficando um pouquinho longo para nós, né? Está ficando um vídeo muito longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido essas operações aí com matrizes. No nosso próximo encontro, pessoal, nós vamos falar um pouco, na próxima aula, né? Falar sobre determinantes de matrizes. E aí, pessoal, vai ser muito importante, porque o determinante de uma matriz é muito importante nos cálculos com matrizes, nos cálculos de computação, né? Se você gosta de computador, computador trabalha muito com matriz, sistemas lineares trabalham com matrizes.
Então, matriz é uma coisa usada para muita coisa, tá bom? Pessoal, não esquece de dar um like no canal, ativar o sininho de novos vídeos e se inscrever no canal para dar uma força aí para a gente, tá bom? Pessoal, forte abraço e até a nossa próxima aula de determinantes. Tchau e bons estudos.